É muito comum que, quando a gente tenta visualizar o tempo e o passado, vem à mente aquela imagem bem reconfortante de um rio. Sabe aquela imagem de um rio único e gigantesco? Sim, Um rio caudaloso, arrastando tudo? exatamente. A sensação geral que é ensinada pra gente desde a época da escola é que tudo que acontece no mundo, tipo cada evento político ou cada inovação tecnológica, é apenas uma gota d'água se juntando a essa mesma correnteza inevitável. E tudo estaria fluindo em uma única direção pré-determinada, né? Que a gente costuma chamar de futuro. Isso. O que, assim, faz todo sentido do ponto de vista psicológico, porque essa narrativa linear, onde tudo tem um começo, um meio e um fim muito bem delimitadinhos, oferece uma ilusão de ordem. Uma previsibilidade, né? Exato. A ideia de que estamos todos no mesmo barco, navegando no mesmo rio histórico. É confortável. Mas aí o grande problema começa quando a gente entra de cabeça no material da nossa investigação de hoje. Porque a gente percebe que esse rio simplesmente não existe. Não existe mesmo. Ou melhor, o mapa que a humanidade usou nos últimos séculos para entender a realidade, ele é colocado sobre uma suspeita muito rigorosa. Para não dizer que ele é rasgado bem na nossa frente, sabe? O autor não tem pena desse mapa. Nenhuma. Então, a nossa missão de hoje é explorar bem a fundo o capítulo 4 do título 1 da tese de doutorado do Otávio Maciel. E nós vamos focar especificamente na seção chamada Aproximando-se da problemática entre o realismo complexo e a teoria da história. E a proposta central desse texto, a grande sacada dele, é desvendar o que há de estruturalmente errado com a chamada teoria da história moderna. A gente pode chamar de THM para facilitar. Boa, THM. Isso. O texto vai analisar a THM sob a ótica do realismo complexo. Ele argumenta de uma forma muito incisiva porque a gente precisa, urgentemente, de novas formas de enxergar a história. E porque os chamados estratos da realidade nunca estão unificados. Então, para quem está acompanhando a gente e gosta de ir direto ao ponto, a história com H maiúsculo, da forma como ela é ensinada tradicionalmente, ela é tratada aqui como uma grande ilusão filosófica. Uma ilusão que, segundo o autor, foi criada basicamente para suprimir a complexidade caótica do mundo. Perfeito. E eu achei importante destacar que o desafio aqui não é, negar que os eventos aconteceram no passado. A queda de Roma aconteceu, claro. A Revolução Francesa aconteceu. Com certeza. Ninguém está negando os fatos empíricos. Exato. O que está em jogo é a lente através da qual o passado foi empacotado. Sabe, entregue como um pacote fechado e bonitinho. E o texto é muito claro ao propor que a gente precisa desconstruir esse modelo tradicional antes mesmo de tentar entender o realismo complexo, porque a tradição moderna assume que a sociedade é, na sua essência, feita de história. Como se fosse um cimento, né? Isso. Como se a história fosse uma espécie de matéria-prima universal, o cimento e o tijolo de tudo o que constitui a experiência humana no planeta. E aqui entra um termo que me fez parar a leitura e voltar algumas páginas nas nossas fontes. Eu fiquei bem curiosa com isso. O texto diz que a teoria da história moderna comete um erro mereológico. Um nome um pouco assustador no começo. Nossa, sim! Eu conheci a mereologia bem vagamente como o campo da filosofia que estuda a relação entre o todo e as partes. Mas assim, como exatamente a história enquanto disciplina comete um erro com isso? O erro mereológico nesse contexto ocorre quando se assume que o todo determina as partes. Certo. Vamos traduzir isso para a mecânica de como a história é contada. A tradição moderna presume que todos os eventos locais, as culturas, as inovações e os indivíduos, tudo isso é determinado por um espírito totalizado, ou por um fluxo único da história universal. Como se houvesse uma força maior puxando os cordõezinhos. Exatamente. A THM olha para o todo, digamos, o iluminismo ou a modernidade, e age como se esse todo fosse uma força mágica que desceu sobre a Terra e forçou as partes a agirem de uma determinada maneira. Deixa eu tentar visualizar isso com um exemplo bem prático. Se a gente pegar a Revolução Industrial,
A visão tradicional geralmente descreve isso como um momento em que a marcha do progresso inevitavelmente tomou conta da Europa, né? Aham, é o que a gente sempre ouve. Então o todo, que seria esse espírito do progresso, empurrou a sociedade para frente. E é aí que o realismo complexo aponta a falha. O texto argumenta que não existe essa matéria universal unificadora. A Revolução Industrial, para usar o seu exemplo, ela não foi causada por um espírito da história. Não teve um fantasma do progresso agindo. Não teve. Ela foi o cruzamento caótico e totalmente contingente de partes muito específicas, a disponibilidade geológica de carvão lá na Inglaterra, a invenção mecânica de motores a vapor por alguns indivíduos bem específicos, o desenvolvimento de um sistema financeiro, a expulsão de camponeses das terras deles. Uma tempestade perfeita de fatores aleatórios. Perfeito. Foram essas partes operando juntas em uma aliança local que geraram o evento. O todo é apenas o resultado frágil dessas partes. O todo não é o chefe que mandou as partes trabalharem. Cara, isso inverte completamente a lógica. É como dizer que, a tempestade não ordenou que as gotas de chuva caíssem. A tempestade é só um nome que a gente dá quando muitas gotas caem juntas naquelas condições específicas de vento e temperatura. É uma ótima analogia. E isso nos leva diretamente ao conceito de metafísica da supressão que a tese aborda. Metafísica da supressão. Nome forte também. Muito. Porque quando a teoria da história moderna insiste no erro merológico, dizendo que o todo determina as partes, ela precisa lidar com tudo aquilo que simplesmente não se encaixa nessa narrativa bonitinha. E a realidade é cheia de coisas que não se encaixam, né? Exato. Então o que ela faz? Ela suprime. Ela age como um filtro gigante que elimina artificialmente a complexidade da realidade. Ah, entendi. Se uma tribo isolada, ou um movimento social menor, ou até um fator não humano, tipo uma praga agrícola, não se encaixa na grande marcha do progresso, isso é deixado de fora dos livros. É tratado como um ruído. Nossa, isso cria uma falsa sensação absurda de que a realidade é um bloco arrumado. O que serve de gancho perfeito para a teoria dos estratos da realidade, que é super debatida lá no capítulo. Com certeza. Porque se a realidade não é esse bloco único de cimento unificado pela história, como ela é estruturada, afinal? Aí a tese mergulha fundo nessa ideia de que o mundo é dividido em estratos. Os estratos. Tem o estrato físico, o biológico, o psíquico e o espiritual ou sociocultural. Quando eu li isso, a primeira imagem que me veio foi a daquelas matrioscas, sabe? Aquelas bonequinhas russas. Clássico. Todo mundo pensa nelas. Pois é. O físico seria a boneca menor, que está dentro do biológico, que está dentro do psíquico e assim vai. Olha, a imagem da boneca russa é muito didática, sim. Mas ela carrega um perigo conceitual gigantesco que o próprio texto tenta evitar a todo custo. Sério? Qual o perigo? Porque na boneca russa, a bonequinha menor está perfeitamente contida e fechada dentro da maior, certo? Não vaza nada, fica encaixadinha. Exato. Mas o texto argumenta justamente o oposto. Os estratos da realidade nunca estão fechados. Eles não formam uma totalidade perfeita. O autor, baseando-se muito no pensamento do Nikolai Hartmann, descreve os estratos não como gavetas físicas onde você guarda átomos ou pensamentos. Tá, não são gavetas. São o quê, então? Eles são estratégias ontognosiológicas. Eu confesso que precisei ler esse parágrafo umas 2 vezes para não travar. É um trava-língua acadêmico dos bons. Demais, mas traduzindo do jargão, a gente está falando de ferramentas conceituais, certo? Ou daquelas categorias de conhecimento que a gente usa para tentar lidar com um universo que é complexo demais para ser entendido de uma vez só. É bem por aí. A ontologia lida com o que existe e a gnoseologia lida com como a gente conhece o que existe. Portanto, uma estratégia ontognoseológica é tipo uma forma de recortar a realidade para a gente conseguir estudar ela sem enlouquecer. Para conseguir focar num pedaço. Isso. E a provocação vital do autor aqui é fazer a gente perceber a incompletude crônica desse processo. Por exemplo, será que a biologia já totalizou o extrato biológico? Como assim totalizou? Tipo, a gente já sabe absolutamente tudo que há para saber sobre o funcionamento celular e os ecossistemas, a ponto de podermos fechar o livro da biologia para sempre e dizer:
Acabou ou tá completo? A resposta empírica para isso é um retumbante não, né? Quanto mais ferramentas tecnológicas a gente inventa, mais a complexidade se multiplica. É tipo tentar mapear o universo com um telescópio novo. Cada vez que a gente ajusta o foco num pedaço de céu que parecia super vazio, aparecem bilhões de novas galáxias. Perfeito. A totalidade sempre foge. E aí o argumento escala. Se o extrato físico ou o extrato biológico não estão fechados, por que diabos o extrato espiritual ou sociocultural estaria? Nossa, verdade. A modernidade tentou tratar a sociedade humana como um extrato totalizado, como algo que poderia ser inteiramente explicado e unificado por essa história universal. Mas o realismo complexo aponta que sempre há um fora, um exterior que escapa. Sempre vai ter alguma coisa vazando da boneca russa. Sempre. Há atores locais, micro-relações ou até influências não humanas, como um vírus ou uma mudança climática, que simplesmente estouram as fronteiras do extrato. Os estratos estão radicalmente abertos à proliferação contínua de diferenças. O que nos empurra para uma das partes mais impactantes das fontes de hoje, na minha opinião. Porque se os estratos da realidade são inerentemente abertos, supercomplexos e impossíveis de serem empacotados num todo fechado, por que a tradição moderna gastou tanta energia tentando criar um tempo histórico homogêneo? É a pergunta de $1 milhão. E a tese aponta para uma resposta que é muito pragmática e, francamente, um pouco assustadora. É o que o texto chama de armificação do tempo, transformar o tempo em uma arma. Este é um ponto central. O texto aborda extensivamente as críticas decoloniais e pós-coloniais. O autor relata as perspectivas de pensadores de peso, como Dipe Chakrabarty, o Achille Mbembe e a Gayatri Spivak. Autores fantásticos, aliás. Muito. E mantendo aqui uma postura totalmente neutra ao analisar esses argumentos das fontes, a síntese apresentada é que a invenção de um tempo histórico único e secular não foi apenas um errinho acadêmico inocente. Foi uma ferramenta geopolítica incrivelmente poderosa. O argumento é basicamente que quem detém a régua do tempo detém o poder de classificar o resto do mundo. Exatamente. Deixa eu tentar colocar isso em perspectiva para ficar mais claro. Se existe apenas um rio histórico fluindo, e a Europa moderna se autodeclara como sendo a parte do rio que está mais próxima do mar, mais próxima do futuro, todo o resto do planeta é automaticamente posicionado lá nas nascentes. No passado. A expressão acadêmica usada para isso na tese é anacronizar o passado alheio. Eles anacronizam o outro para criar um verdadeiro presente para si mesmos. Nossa, pesado. Segundo as visões que são relatadas lá, o projeto colonial operou muito forte, fundamentado nessa lógica. Eles encontravam culturas contemporâneas, ou seja, pessoas vivendo no exato mesmo momento cronológico que os europeus, mas que se organizavam de formas diferentes. Sem o mesmo modelo de Estado ou a mesma noção de propriedade privada. Isso. A manobra conceitual da teoria da história moderna foi olhar para essas culturas e não dizer apenas, nossa, eles são diferentes, mas sim dizer, eles são o passado, eles são irracionais, ou pré-modernos, ou atrasados. É uma conversão terrível, cara. Você pega uma diferença espacial e cultural riquíssima e transforma isso num déficit temporal. Exato, e isso justifica a intervenção. A justificativa vira, nós precisamos colonizar essa gente e instruir eles para puxá-los para o nosso presente, inserir eles na nossa história. Que loucura! Porque, ao suprimir a complexidade de como outras culturas vivem, forçando elas para dentro desse molde único, destrói-se o fato de que a realidade sempre esteve produzindo formas alternativas de existir. Não tem um jeito só. E para combater justamente essa armificação da história, o texto introduz a solução conceitual do Chakrabarty. Ele propõe a heterotemporalidade. Heterotemporalidade. Mais uma palavra para a gente desempacotar. Essa é mais simples. Se o prefixo hétero significa diferente ou múltiplo, a gente está falando puramente da coexistência de múltiplos tempos. Seria a quebra da linha do tempo única. É tipo, imagina que por séculos toda a humanidade estava sendo forçada a marchar ao som de um único metrônomo invisível, ditando o compasso desse tal progresso. A heterotemporalidade seria reconhecer que, na verdade, existem milhares de músicas diferentes tocando ao mesmo tempo, com ritmos, pausas e lógicas totalmente diferentes, e nenhuma delas é a música oficial do universo.
A analogia do metrônomo funciona maravilhosamente bem para ilustrar o problema. O tempo humano, especialmente a narrativa eurocêntrica sobre ele, simplesmente não possui o monopólio do sentido temporal do mundo. Faz todo sentido. Pensa bem, um ecossistema tem o seu próprio ritmo de desenvolvimento e colapso. Uma tradição oral de um povo originário tem uma forma muito mais cíclica de tratar o tempo que não se alinha de jeito nenhum com a ideia moderna de progresso linear. Sim, o tempo da floresta não é o tempo do relógio da fábrica. De jeito nenhum. Então a heterotemporalidade exige que a gente desaprenda a ver a história como um trem singular correndo sobre um único trilho em direção a um futuro inquestionável. Mas, aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo, pensando com a cabeça de quem estuda história ou sociologia ou qualquer ciência humana na prática do dia a dia. Manda. Se a gente quebra essa linha do tempo, se o todo não explica mais as partes e se assumimos que existem múltiplos tempos tocando simultaneamente, como que a gente não cai no mais puro caos? É o medo de todo historiador tradicional. Pois é, se a gente joga o tal metrônomo pela janela, como se escreve um livro de história ou como se analisa a sociedade hoje sem que tudo vire só um amontoado de fatos aleatórios e nihilistas? Fica parecendo que nada tem sentido. Mas é aí que tá. O realismo complexo tem uma resposta muito estruturada para esse dilema. O autor não propõe de forma alguma o caos absoluto ou algum tipo de nihilismo metodológico. Longe disso. Ufa! Se a gente descarta a narrativa universal que filtra e mutila a realidade, a nova tarefa das ciências passa a ser focada no mapeamento contingente. A história passa a ser a observação rigorosa do cruzamento das chamadas rotas históricas específicas. Tá, mas rotas de quem? Porque quando a gente pensa em atores históricos, geralmente vem à cabeça reis, generais, líderes sindicais ou grandes massas populares. E esse é outro paradigma que precisa ser totalmente expandido. As rotas históricas não são trilhadas apenas por humanos. É mesmo? Sim, elas envolvem objetos, sistemas biológicos, redes tecnológicas e ecossistemas inteiros. O que o texto sugere é que o pesquisador deve observar como essas unidades específicas reduzem a complexidade ao seu redor e formam alianças locais. Entendi. O mantra pragmático para essa nova forma de fazer ciência se resume a uma frase muito boa: registrar e não filtrar. Registrar e não filtrar. Olha, essa frase muda totalmente a postura de quem pesquisa. Muda o jogo. Porque o historiador moderno, ele olhava para os eventos com uma peneira gigante na mão. E o formato dos buracos dessa peneira era a teoria prévia dele, por exemplo, a luta de classes ou o nível de desenvolvimento tecnológico. Só passava pela peneira o que confirmava a teoria. O resto era lixo. Exato. Com o realismo complexo, você larga a peneira. O objetivo passa a ser descrever a rede de associações exatamente como elas se formam ali, no solo, na prática. Tipo um trabalho de detetive mesmo. Pensa na crise global de 2020. Uma abordagem baseada no realismo complexo não tentaria explicar a pandemia como um evento ditado pelo espírito da época. Nem procuraria um todo abstrato para botar a culpa. Não. A tarefa do pesquisador seria registrar a aliança bizarra e totalmente contingente de atores que são muito díspares. Tipo, as características moleculares de um vírus que saltou de um animal silvestre. As rotas da aviação comercial global que estavam ativas naqueles meses. Isso. As decisões psíquicas e políticas de chefes de Estado ao redor do mundo e a estrutura algorítmica das redes sociais que espalhou informações boas e ruins. É uma rede absurdamente complexa em que um componente biológico, uma infraestrutura gigante de metal e combustível, a psicologia humana e os códigos de computador se encontram numa encruzilhada muito específica. Percebe como nada disso foi determinado pelo espírito do século XXI? Sim, fica muito nítido. Foram associações locais, partes interagindo com partes. E por isso a história, sob essa nova ótica, torna-se assumidamente fragmentária. Não há mais a menor necessidade de buscar um gabarito universal que conceda o sentido final de todos os eventos. Você não precisa mais suprimir as diferenças para fazer com que a realidade caiba amarretada num modelo pré-aprovado. Exatamente. O grande reconhecimento aqui é o de que a realidade é vastamente complexa e inesgotável.
Ela opera através das associações que cada ator, seja ele humano ou não humano, constrói no seu próprio contexto local. Cara, isso é um exercício de humildade intelectual muito profundo, porque, de certa forma, a teoria da história moderna era extremamente arrogante, né? Ela presumia que a mente humana poderia não apenas mapear tudo o que importava no mundo, mas também prever o ponto de chegada definitivo da sociedade. Uma arrogância que custou caro, como a gente viu na parte da ramificação do tempo. Sim, custou vidas, culturas, mundos inteiros. Entender, como esse capítulo 4 da tese propõe, que os estratos da realidade estão permanentemente abertos a novas interações, nos força a olhar para o presente com muito mais atenção aos pequenos detalhes, sabe? E às pequenas conexões, em vez de ficarmos só olhando para o horizonte distante buscando um grande destino histórico. E há uma implicação metodológica fascinante nisso tudo. Quando a gente entende que os estratos são estratégias ontognosiológicas, ou seja, formas como nós tentamos lidar com o mundo e não gaiolas fechadas, a gente percebe que os novos conhecimentos não vão se encaixar perfeitamente no que já sabíamos. A gaveta não vai fechar. Nunca vai fechar. As disciplinas acadêmicas vão precisar criar pontes muito mais maleáveis. A economia não pode ignorar a ecologia, que por sua vez não pode ignorar a antropologia, simplesmente porque as coisas no mundo real não respeitam de jeito nenhum essas fronteiras de departamento universitário. O vírus de 2020 não parou na catraca para perguntar se ele devia interagir com a política econômica, né? Exato. E isso desmonta de vez a validade daquele erro mereológico que a gente falou lá no começo. As partes estão numa constante rebelião criativa. Elas estão sempre construindo novas rotas, formando alianças totalmente imprevistas que criam novas realidades, ignorando sumariamente qualquer cartilha que tenha sido escrita pelo todo. O que permite a gente concluir que aquele projeto todo de domar a complexidade através de uma história única sempre esteve fadado ao fracasso. Desde o primeiro dia. Foi uma metafísica de supressão muito eficiente durante alguns séculos, sim, capaz de justificar atrocidades coloniais e narrativas de exclusão pesadíssimas sobre aquele manto da racionalidade do tempo homogêneo, mas a própria complexidade da realidade continuou transbordando pelas bordas. A proliferação das diferenças nunca parou. A realidade é teimosa. Muito. E a adoção do realismo complexo é, na sua essência, o ato corajoso de tirar as vendas metodológicas para finalmente conseguir ver e registrar essa multiplicidade toda. É tirar a peneira da mão. Exato. Então, fazendo um apanhado geral de tudo que foi destrinchado nessa nossa análise detalhada hoje, a gente começou dissecando por que aquele rio imaginário da história fluindo mansamente para um único destino é uma construção hiperproblemática que comete o erro merelógico de achar que o todo determina as partes. Isso. Depois a gente explorou como a realidade que é dividida em estratos nunca é de fato fechada ou terminada, não somos bonecas russas perfeitas. Definitivamente não. Em seguida a gente observou como o tempo homogêneo foi utilizado como uma ferramenta geopolítica e colonial terrível para anacronizar diferentes culturas e como a heterotemporalidade propõe estilhaçar essa régua única de medir as pessoas. Quebrando o metrônomo. Quebrando o metrônomo. E por fim, a gente viu como a nova forma de analisar o mundo exige focar nas alianças contingentes, registrando as conexões locais de humanos e não humanos, sem tentar filtrá-las através de uma grande narrativa. Foi uma jornada e tanto, hein? Com certeza. E, diante de toda essa jornada, há um desdobramento que considero essencial para a nossa reflexão final. Opa, manda! Se de fato nós abandonarmos essa ideia fixa de que a história tem um ponto de chegada garantido, sabe, um roteiro pré-estabelecido que dita o sucesso ou o fracasso inevitável de nossas civilizações, muda-se o próprio peso da nossa agência aqui no presente. Como assim? É que quando a realidade é vista como algo radicalmente aberto, em vez de sermos figurantes tristes em uma marcha inevitável, nós passamos a ser os construtores ativos de pequenas alianças locais. O peso asfixiante do determinismo histórico é finalmente retirado dos nossos ombros. Nossa, isso é libertador. É muito. Ao desobrigar o mundo, os objetos e as outras culturas de caberem em uma narrativa totalizante que só sufoca as diferenças,
não seria possível que estivéssemos, ao mesmo tempo, nos libertando para conceber futuros muito mais radicais e plurais do que o mero progresso ocidental tinha nos prometido? O que você achou deste episódio? Se inscreva no canal do Assemblagem e deixe seu like para mais episódios sobre filosofia da história. Até mais ver!